E nós vamos agora conversar, bater um papo com o deputado estadual Requião Filho. E hoje ele participa ao vivo com a gente por telefone, vai falar um pouquinho dos seus trabalhos, dos seus projetos, finalzinho de ano, né? Então nós vamos conversar um pouquinho nesse momento agora. Eu peço para que você pare um pouquinho o que está fazendo, porque é muito importante você ouvir o que o deputado estadual Requião Filho tem a dizer para todos nós aqui de Andirá, toda a nossa região, muita gente acompanhando pelo site, pelo aplicativo. É muito importante você parar um pouquinho agora o que está fazendo para ouvir essa entrevista. Deputado estadual Requião Filho participando conosco por telefone. Seja bem-vindo à nossa programação mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Regiane. Bom dia aos amigos. É um prazer estar conversando com vocês. Eu, nesse exato momento, estou aqui lendo a ordem do dia da sessão de hoje, dando uma olhada nos absurdos que devem passar pela Assembleia. Certo. Deputado, estamos vivendo um momento de muita dificuldade, não só em nosso estado, mas a nível mundial, que é a pandemia, né? E com a pandemia, o que acontece? Muito desemprego, muita gente passando necessidade, muita gente passando dificuldade. E com isso também, as coisas só subindo e as coisas só aumentando, como conta de água, conta de luz, né? O supermercado, muita gente que não tem condições e principalmente agora com o aumento no desemprego, muita coisa cara. O que o senhor tem a dizer sobre isso, nesse momento em que estamos passando, esse momento de muita dificuldade que todo o nosso país, o mundo inteiro vem sofrendo, mas principalmente o estado do Paraná? O que eu tenho a dizer é que a conta de água e luz sobem de uma maneira absurda e desnecessária. Se o governador tivesse coragem, tivesse firmeza, esses aumentos não iriam acontecer. E não iria acontecer por quê? Porque, apesar de que a Sanepar e a Copel têm ações na Bolsa de Valores, o acionista majoritário dessas duas companhias de água e luz é o governo do estado. Então, se você chama um conselho de acionistas e fala que no momento a prioridade não é o lucro, que as empresas não estão dando prejuízo, que o lucro no momento é o suficiente e que nós não vamos dar aumento, você bota em votação e com o voto do governo do estado você ganha a votação. Então, elas sobem de uma maneira desnecessária e absurda porque o governador não tem coragem. Ele prefere agradar alguns poucos acionistas do que defender o empresário paranaense, o produtor paranaense, a população do Paraná em geral. Os mercados, as lojas, o comércio vem sentindo também essa pandemia. O aumento de desemprego, a dificuldade de abrir as portas, as pessoas com medo, os lockdowns, abre, fecha, pode funcionar, não pode funcionar, gerou uma insegurança muito grande. E o que eu vejo é que o governo não tem planejamento, o governo não tem cabeça, o governo não tem um líder. Então as coisas no Paraná acontecem de uma maneira muito desorganizada e nesse momento a gente precisava de um líder forte, corajoso, para guiar o Paraná. Infelizmente, elegemos o Ratinho. E com isso, as micro, pequenas e médias empresas que sempre fortaleceram a nossa economia e acabavam gerando bastante emprego em nossa cidade, principalmente em nossas cidades do Paraná, mas principalmente no interior, acabam sofrendo mais com essa crise, e acabam que demitindo funcionários. E com isso, mais pessoas acabam perdendo emprego e mais famílias vêm sofrendo. Vem sofrendo muito, até porque o ICMS do Paraná, que era o mais baixo do Brasil, e o Estado priorizava pequenas e microempresas, que são quem mais gera emprego, hoje em dia é um dos mais altos do Brasil, e ainda existe a tal da ST, da substituição tributária, que é o pagamento antecipado do ICMS em cima de um valor imaginário que o governo coloca nos seus produtos. Pequenas e microempresas não conseguem se creditar desse valor depois, que estão no Simples Nacional, não podem se acreditar. Então nós temos um governo que não cuida do pequeno empresário, também não cuida do pequeno produtor. Um governo que vem tirando os benefícios que a própria Copel e a Sanepar davam para o produtor rural, hoje estão sendo caçados pelo governo. Eu não consigo entender como funciona a cabeça desse menino, desse Ratinho Júnior, que ele prioriza alguns amigos do rei, enquanto isso ele vai ferrando, pouco a pouco, o funcionalismo público, os pequenos empresários e os pequenos produtores, que são quem carregam o Paraná nas costas.
Deputado, já que o senhor tocou no assunto sobre o trabalhador rural, tem um outro assunto também bem importante, um outro tópico importante no Estado é o programa Tarifa Rural Noturna, que prevê desconto especial na tarifa de energia elétrica e dos encargos decorrentes desse serviço, inclusive no adicional de bandeira tarifária, relativo ao consumo de energia elétrica ativa no meio rural e para unidades classificadas como cooperativa de eletrificação rural. E agora o governo anunciou que quer extinguir esse projeto. O governo extinguiu. O que a Assembleia fez foi uma negociação para dar uma sobrevida de 2 anos. Por que o Rato fez isso? O Ratinho quer vender a Copel, ele quer privatizar. E esse subsídio cruzado que o Estado tinha para ajudar os nossos produtores rurais, e se tem algum produtor rural escutando a gente, esse programa foi feito no governo do Requião e ajudou em muito, né, a nossa produção rural no Paraná, dando condições, e são como o programa de irrigação noturna, são o programa de luz noturna, são os programas de irrigação rural, programas como o Trator Solidário, programas que ajudaram o homem do campo no Paraná. Hoje quase todos chegando ao seu fim, com o governador protegendo os acionistas da Copel, em detrimento ao nosso produtor rural. Ele acaba daqui a 2 anos. Está encerrado, por ordem do governador Ratinho Júnior, com apoio da Assembleia Legislativa do Paraná, o programa de irrigação noturna. Ele tem data para acabar. E tem mais. Se alguma nova propriedade quiser entrar, se algum novo produtor rural quiser entrar, ele não poderá, porque o governo vai dar 20 milhões, a Assembleia vai dar 20 milhões por ano. Então, chegou ao máximo desses 40 milhões, acabou. Quem está dentro, quem está fora, está fora. É um absurdo isso. Como eu disse, é o governador querendo vender a companhia, gerar mais lucro para acionistas e prejudicando o produtor rural. O homem do campo, que acreditou nesse rato, está aí agora, vai pagar a conta. Sim, nós temos muitas pessoas. Andirá é uma cidade, né, aqui como o norte do Paraná, dependem muito da agricultura e dependem muito desse projeto também. O que o senhor e toda a oposição ao governo planejam fazer contra essa ação do governador? Nós apresentamos emendas suprimindo o fim desse programa tão importante, mas a base do governo rejeita e vai rejeitar tudo que for de interesse do povo do Paraná. Eles estão, nesse momento, a mando do governador Ratinho, defendendo os interesses de acionistas da Copel. Estão passando por cima do interesse dos produtores rurais paranaenses. Bom, falando um pouquinho também no setor rural, deputado, o governo do Estado mascara algumas ações com propagandas que fazem com que o Estado pareça perfeito em todas as áreas. E as pessoas esquecem de se questionar sobre o aumento da água, da luz, desse fim da energia rural que a gente acabou de falar, das taxas do Detran, entre outros. O que o senhor pensa sobre isso? Eu penso que a população precisa se informar melhor. Não dá para acreditar nas mensagens, nas propagandas que chegam via WhatsApp impulsionadas pelo governo. Vocês que vivem o dia a dia estão sentindo na pele a água subir, a luz subir, os impostos esmagarem os nossos empresários, o produtor rural sendo abandonado em detrimento de grandes produtores. Então nós temos que trazer a verdade. Se a população participar mais da política, se a população acompanhar mais de perto o trabalho da Assembleia Legislativa do Paraná, a população irá ver quem defende o povo paranaense e quem defende um jogo de ilusões para garantir a grandes empresas, grandes negócios. Deputado, recentemente o governador Ratinho nomeou Reinaldo Stefanes, que é o do mesmo partido do governador, para o cargo de diretor-presidente da AGEPAR. Uma das funções que a AGEPAR terá que concluir é o estudo sobre a dívida do pedágio, que assola principalmente o Norte Pioneiro. O senhor acha que esse estudo vai ficar comprometido com a nomeação do novo diretor-presidente da AGEPAR? A AGEPAR ela foi criada para defender o pedágio e vem fazendo isso desde o seu primeiro dia de criação. O pedágio não fez as obras que deveriam ser feitas por contrato. O governador e a AGEPAR estão calados, não cobram que essas obras aconteçam. O pedágio acaba em 2021. O pedágio recebeu a mais por um erro, entre aspas, da AGEPAR, muito dinheiro. E esse estudo está escondido, engavetado lá na AGEPAR até hoje. E o pedágio teria que pagar e devolver muito dinheiro para o povo paranaense. Além do roubo que o pedágio causou com sobrepreço, superfaturamento de tarifa, corrupção envolvendo o governo Richa, e o qual o Ratinho se dizia caninamente leal, né?
e nada acontece com as pedageiras no Paraná. Nós entramos com 40 ações contra o pedágio no Paraná quando fomos governo. O governo Requião entrou com mais de 40 ações contra o pedágio. As ações estavam lá em Brasília para serem julgadas. O Beto Richa assume, desiste das ações, né? Abre mão das ações para da guerra contra o pedágio, e depois tem aí, mais de 10 pessoas foram presas, o Ministério Público Federal pegou eles com a mão na botija, o pedágio assumiu que roubou o Paraná, fez um belo de um acordo, saiu bem tranquilo, ninguém lá foi preso no pedágio, e está aí o pedágio mandando no Paraná até hoje. E a GEPAR continua protegendo o pedágio, porque não cobra as obras feitas e não põe a público esse estudo que mostra que o pedágio, por um erro, entre aspas, da GEPAR, recebeu muito mais do que deveria. Ou seja, a novela continua. A novela continua e eu já perdi a fé no governo Ratinho, porque o governo Ratinho não está aí para combater a corrupção. A impressão que eu tenho é que o governo Ratinho está aí para defender os interesses de grandes empresários e grandes negócios no Paraná. Deputado, falando um pouquinho sobre a área da educação, uma notícia recentemente da prova adiada. A prova do PSS foi adiada para o dia 10 de janeiro. Até lá, provavelmente, a vacina não terá chegado para nós, paranaenses. O senhor acha que o governo vai conseguir garantir a segurança de todos os professores do Estado que vão participar dessa prova? Não vai garantir a segurança. A empresa que estava fazendo a prova, antes mesmo do governo querer adiar, já tinha pedido para a prova ser adiada, que não tinha condições seguras de fazer a prova. Isso é birra de um menino mimado que odeia os professores. Mas se as mensagens que eu recebi nos grupos, das notas dele quando ele fez o CBJA, forem reais, a gente entende por que ele odeia professor. Ele nunca foi um bom aluno, nunca foi um dos mais inteligentes da turma. Foi fazer CBJA e teve grandes dificuldades para conseguir passar. Então ele tem esse ódio dentro dele. Não gosta de professores, porque provavelmente professores não faziam favores para ele, porque o pai dele era muito famoso. Ele deve estar acostumado com isso, a fazer as coisas nas costas do seu pai. Com a fama do seu pai, ele conseguiu se eleger governador. E deve ter sido assim a sua vida inteira. Então o ódio que o Ratinho tem dos professores é inexplicável. E deve ser por conta do tempo que ele passou lá pelo CBJA. Mas o Estado não tem condições, não é o momento, estamos numa pandemia. Se for para fazer prova, é prova de concurso para contratar professores na rede estadual. E nós estamos aí praticamente fechando o ano e a preocupação de pais e alunos é sobre a volta às aulas o ano que vem. O que o senhor tem a dizer sobre isso, principalmente aos pais que estão acompanhando a nossa programação neste momento? Eu digo que quem disse se a volta às aulas é segura ou não são os infectologistas e o pessoal da área da saúde. Eu tenho um projeto que determina, por lei, que o governo do estado estabeleça um protocolo, de acordo com especialistas na saúde, de como se proceder quando as aulas voltarem. Vocês acreditam que por esse projeto ter a minha assinatura, o governo não deixa ele entrar em pauta e não quer aprovar ele? Porque não adianta nada, Andirá seguir um protocolo rígido e a cidade ao lado não. Não adianta nada Curitiba seguir um protocolo rígido e Foz do Iguaçu não. Ou uma escola seguir e a outra escola não. Então nós temos que estabelecer qual é o protocolo, de acordo com um especialista na área de saúde, e todas as escolas do Paraná devem seguir esse protocolo quando as aulas retornarem. Bom, falando um pouquinho sobre o funcionalismo público, o governo quer acabar com mais um direito conquistado pelo funcionalismo público, que são as promoções e progressões. Quais ações o senhor estaria tomando para ir contra essa atitude do governo do Estado? Nós tomamos todas as ações possíveis contra as atitudes do governo do Estado que colocam em risco o Paraná, a vida dos paranaenses, a nossa economia. E, infelizmente, aqui na Assembleia, parece que estamos malhando em ferro frio. Os deputados aprovam o que vem. Não leem, não se interessam, não procuram estudar os assuntos. Infelizmente tem sido assim. E com essas votações remotas, o governo e os deputados se sentem muito seguros de passar qualquer absurdo, porque a presença dos paranaenses no plenário, ela é vetada, porque as reuniões são online, a cada um num canto do Paraná. Certo. Deputado, o senhor fica à vontade, se tem mais alguma coisa a nos dizer, principalmente aqui para a nossa cidade de Andirá, para a nossa região, fique à vontade. Quero dizer aos amigos que podem contar comigo, estamos acompanhando tudo o que acontece no Paraná de perto, estamos assustados com o jeitinho que o Ratinho deu de manter as pedageiras felizes, entregando as nossas estradas para Brasília decidir um novo contrato. O governo federal já demonstrou interesse de que quer manter o mesmo tipo de contrato, ou se não piorar o contrato através de um contrato de outorga às nossas estradas, mas nós estamos juntos com vocês nessa luta, buscando o fim do pedágio. Tem deputado que quer um pedágio mais barato.
eu mesmo quero o fim. Não sei se será possível, mas vocês podem contar comigo que esse câncer, se depender de mim, será extirpado do Paraná. Infelizmente, o governador abriu mão, entregou para Brasília e vai dizer que a culpa não foi dele quando o pedágio mais caro do mundo for mantido no Paraná. Tá certo. Deputado, o senhor também é uma pessoa assim bem aberta ao público, gosta de conversar, gosta de esclarecer todas as dúvidas e tem aí as suas redes sociais e seus contatos. Caso alguém tenha alguma dúvida e queira conversar com o senhor, deixe à disposição então as suas redes sociais para que eles possam acessar. Quem quiser saber mais do meu trabalho, Requião Filho no Facebook, @Requião Filho nas redes sociais e www.requiãofilho.com.br, na minha página na internet, com todos os nossos projetos, discursos e tudo isso que a gente falou, para vocês se aprofundarem mais no assunto. Vocês são meus convidados a me acompanhar nas redes. Aceito sugestões, críticas e quero saber a opinião de vocês sobre o nosso mandato. E antes de encerrar, qual é a mensagem que o senhor deixa para toda a população, para esse ano que está se encerrando, e qual é o seu recado para esse ano que vai começar? Foi um ano muito difícil, um ano de crise econômica, um ano de crise política, um ano de crise de saúde. E esse ano nos mostrou que quando nós não acompanhamos a política, pessoas que não gostam de pessoas são eleitos. Acabou agora a eleição para prefeito, mas vocês devem acompanhar a política todos os dias, não apenas em ano eleitoral de 2 em 2 anos. Queremos ver vocês acompanhando a política de perto e cobrando dos políticos, cobrando dos vereadores, dos deputados, dos prefeitos, do governador, de todo mundo, uma política melhor, mais justa e mais séria em defesa do interesse da nossa população. Então, participem mais da política, porque se você não gosta de política, quem gosta vai ser eleito e vai governar o Paraná e o Brasil de acordo com as suas vontades, não de acordo com o interesse coletivo. Tá certo. Eu quero agradecer a sua participação hoje aqui no nosso programa, e a Rádio Cultura está sempre à disposição para mais esclarecimentos, quando tiver mais informações, mais novidades, principalmente para a nossa população. O senhor está aqui com os nossos microfones abertos à disposição. Muito obrigada, deputado. Seja bem-vindo ao nosso programa. Desejamos também para o senhor e toda a família um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Muito obrigado para vocês também e até a próxima.